Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando aqui com o nosso Visão Geral de hoje. O assunto de hoje é extremamente importante, muito importante. Nós vamos conversar com o doutor Tadeu Fernandes, pediatra, sobre meningite e febre. Doutor, que prazer recebê-lo aqui mais uma vez, viu? Prazer é meu estar aqui com você, Alberto. Você é muito gente fina, doutor Tadeu Fernandes. Só não podemos falar de futebol, né? Não, esse assunto hoje está proibido. Para quem não sabe, o doutor Tadeu Fernandes é bugrino. Roxo. Está com a cabeça inchada, bugrino juramentado, perdeu o derby, né? Pois é. Mas hoje nós vamos falar sobre esse assunto, sobre meningite. Mas antes, me fale aqui, você está recém-chegado dos Estados Unidos. O que você foi fazer lá nos States? Lá fui para um congresso que teve, chamado Congresso VIP. Os pediatras de todo mundo se reúnem para discutir o futuro da pediatria, as novidades que nós temos por aí, novas doenças, o que fazer com essas crianças que não saem de frente da tela. Isso é um Hoje problema. nós temos crianças já com 4, 5 anos, já com miopia, deficiência visual, por excesso de uso de tela. Olha só. Então é um problema para o futuro realmente sério, grave, influenciando o desenvolvimento da criança, o crescimento, porque se você não toma sol, não tem vitamina D, se você não tem vitamina D, você não cresce. Pois Então esse daí é um assunto que está preocupando a comunidade pediátrica mundial e as doenças infecciosas que estão voltando, né, Alberto? A globalização tem um lado bom, Sim. né? Mas também você tem alguns casos interessantíssimos. No Brasil, já que nós vamos falar hoje de meningite, nós tínhamos meningite C no Brasil. E lá nos Estados Unidos, nós tínhamos sempre a meningite B nos Estados Unidos. Até eu lembro um professor que falava da faculdade, meningite C de país pobre e meningite B de país rico. Mas, de repente, hoje o pessoal começou a ir passar férias em Miami, passar férias lá na Disney, e acabou trazendo o B para cá. E segundo o Trump, né, levou o C para lá também, ele está louco da vida com isso. Bom, doutor, primeira vez que eu derrubo a caneta assim, tão fortemente. Vamos lá. Meningite é o mote da entrevista, mas vamos falar um pouquinho sobre febre, que é uma coisa meio que incomoda muito, né? A febre, ela não é uma doença, ela é um sintoma, como é que é? Febre não é doença, mas para os pais, a criança está com febre, leva no médico, o doutor acha uma doença, ele está com febre. Febre é uma reação do nosso organismo a qualquer agressão externa. Então, por exemplo, Alberto, se você pega uma criança que hoje estava na casa dos avós e correu demais, brincou demais, muita atividade, à noite ele pode ter febre por excesso de atividade física. Olha só. Pode ter febre à noite e isso é muito frequente. Um vírus na escolinha, uma bactéria. E o que é mais interessante, isso daí é a primeira coisa que eu quero chamar bem a atenção. De cada 100 casos de febre, isso é no mundo, não é no Brasil, no mundo. De cada 100 casos de febre, 90%, 90% são causados por vírus. Vírus. E vírus não precisa de antibiótico. Só 10% é por bactéria. Então, de cada 100, 90 são doenças virais. Agora, essa história de que se tem febre tem infecção também não é verdade? Não é verdade. Não é verdade. Não tem infecção, não precisa tomar antibiótico. Febre é igual a dar o antitérmico e observação. Agora, muitos papais, vovós que estão nos escutando vão falar assim, doutor, meu filho teve febre ao meio-dia. Eu dei o antitérmico que o senhor falou ao meio-dia. E o senhor escreveu lá na receita que é para dar de 4 em 4 horas. Mas agora são 2 horas da tarde, eu dei o antitérmico ao meio-dia, não deu as 4 horas ainda. O que eu faço? A febre voltou. Dou outro antitérmico? Dou o mesmo antitérmico? Esse é um grande problema. O uso indiscriminado de antitérmico, você pode prejudicar o rim, porque a excreção deles é pelo rim. E aí eu dou um exemplo, essa é uma grande novidade lá do Congresso dos Estados Unidos. Eu dou um exemplo para você, assim, nada a ver com a medicina. Se o seu carro começa a aumentar a temperatura lá no painel do seu carro, você fala o seguinte, preciso colocar o que no radiador? Água. Água.
Sim. Daí você coloca a água, a temperatura baixa. O nosso organismo é a mesma coisa. Quando uma criança está doentinha, ela para de tomar água, ela para de comer, ela para de tomar leite. Tá. Então, a ingesta de líquido abaixa. Baixa, exato. A febre sobe. Você dá o antitérmico não consegue baixar a febre sozinho se o organismo não está hidratado. Então, geralmente, os pais falam para mim, o que eu faço? Primeira coisa, olha o xixi. Se o xixi estiver clarinho, opa, tem alguma coisa errada aí. Agora, a maioria responde assim, doutor, olha, a fralda está seca, ou ele não está fazendo xixi. Eu falei, tá vendo? Não tem hidrata líquido. ele, não precisa dar antitérmico nenhum, só de você hidratar, a febre abaixa. Vamos só deixar esclarecido aqui, doutor, que normalmente o xixi tem que estar clarinho, mas não quando está com febre, certo? Quando está com febre, ele fica mais concentrado. Aham. Mas o volume tem que estar o mesmo. Tá. Não pode reduzir muito o volume ou ficar com a fralda seca muito tempo. Não, tudo bem. É sinal que está desidratado. Muito bem. Bom, e aí no caso, ele não dá o antitérmico mais uma vez, dá água, Hidrata, dá líquido. dá um banho. Um banho. E essa história do banho, o banho tem que ser morno. Nem frio, nem quente. Tá. A temperatura que você fosse tomar um banho. Então não tem que estar mais frio essa coisa toda. É até perigoso dar um banho frio, porque você pode ter um choque térmico. O quente no frio, você pode ter um choque térmico. Entendi. Então, o banho que você toma normal. Normal. Por incrível que pareça, Alberto, todo mundo fala febre. Nossa, a febre é o nosso maior amigo. O que significa a febre? É o seu organismo trabalhando contra uma agressão. Então, quando você está com febre, o seu sistema imune está chamando células de defesa para o sangue, estamos sendo agredidos em alguma parte do nosso corpo, vamos lá defender. Todas as mães pedem, doutor, dá um remedinho para aumentar a imunidade do meu filho, sabe o que eu respondo? Pede para ele ter febre. Como, doutor? A febre é uma resposta imunitária do organismo contra uma agressão. E quando acontece, por exemplo, da criança ter uma febre por determinado motivo, esse motivo numa sequência já não vai mais causar febre? Ela já criou uma defesa contra esse tipo de motivo? Esse motivo geralmente são vírus, você vai criando anticorpo. Isso acontece, Alberto, hoje em dia, as crianças estão indo muito precocemente para a creche, para a escolinha. 4, 5, 6 meses de idade, a mãe volta a trabalhar, a criança vai para a escolinha. A criança entra com o sistema imunológico totalmente imaturo numa creche. E a mãe, em uma semana, está lá no consultório, doutora, entrou na creche, está com febre. Eu falo, também? Não é o vírus que foi na sua casa, você que foi na casa do vírus. Porque lá o Joãozinho leva o vírus A, o Pedrinho o vírus B, a Mariazinha o vírus C, e lá eles trocam de... Doutor, e quando é que isso vai melhorar? Ano que vem. Ano que vem o seu filho vai ser o veterano, os novatos que vão entrar, que vão pegar todas as viroses. Agora, só para a gente finalizar o assunto febre, se você pediu para que a criança, a mãe desse de 4 em 4 horas o antifebril, ela tomou o primeiro. Quando deu as próximas 4 horas, já estava sem febre, não toma mais. Não toma mais, só se febre. Só se tiver febre. E o que a gente sempre fala, esperar as primeiras 24, 48 horas. Como nós começamos, febre não é doença, é sinal que está acontecendo alguma coisa. Tem mães que têm febre, elas falam essa frase, doutor, eu corri, elas não falam andando. Então elas falam, eu corri ao pronto-socorro. Bobagem também. Não adianta, porque o médico não vai Pior achar. até às vezes, pronto-socorro é um lugar que tem muitos vírus e tal, e essa coisa toda, né? E não dá tempo, o médico vai examinar, não dá tempo da doença se manifestar. Fazer uma avaliação melhor, Espera né? 24 horas, volta aqui, vamos ver o que acontece. Daí, no dia seguinte, vai voltar febre com tosse, ou febre com diarreia, ou febre com vômito. Aí vem acompanhar. E assim, Roberto, eu tenho mais 30 segundos. Claro, você só tem um para programa inteiro. tranquilizar, porque muita gente fala assim, doutor, mas é a convulsão febril. A convulsão febril só tem quem pode, não quem quer. Entendeu a frase? Ou seja, não é toda criança que vai ter convulsão febril. Existe uma predisposição genética. E se você for ver o pai, o avô, do lado, você vai achar alguém que tem convulsão febril. Então, existe uma predisposição. E a convulsão febril acontece com 37,5, com 38,5. Não precisa chegar nos 40. A febre é a partir de 37,5.
por definição, lá nos livros, sai acima de 37,8. Tá, 37,1. Esse é o termo para chamar de febre. Abaixo disso chama estado febril. Existe um limite do desespero? Qual que é o limite para não se entrar em desespero? Excelente pergunta. Poderia até completar a pergunta. Quando é que eu dou antitérmico? É um número X, 37,8? Resposta não. A pediatria moderna diz o seguinte: se o menino está com 38,5, brincando lá no parquinho, brincando lá na sua casa, deixa ele brincar. A hora que ele ficar caidinho, reclamar, daí você dá o antitérmico. Então hoje nós não estamos mais nos baseando num número mágico. Entendi. Mas sim no estado geral da criança. Se tiver com 37,5 e está largadinho, dá. Se tiver com 39 e está brincando, deixa ele brincar. Entendi. Ah, mas não vai ter a convulsão? Não. Se ele tivesse que ter convulsão, já teria tido. Muito bem, doutor. Muito bom, muito esclarecedor. Meningite da febre? Meningite da febre. É uma agressão. Agora, meningite vamos dividir. Primeiro, 2 grandes grupos, tá? Ponte Preta e Guarani. Tá. O viral e o bacteriano são coisas totalmente diferentes. Por isso eu falei Ponte Preta e Guarani. Tá. São coisas totalmente diferentes. A meningite, vamos falar primeiro da viral. A meningite viral é benigna, não mata ninguém, dá vômito, dá febre, mal-estar, indisposição. Alguns casos tem até que internar para hidratação, mas tem um final feliz. Tá. Tem vacina para meningite viral? Não existe vacina, não, para meningite viral. Meningite viral é benigna, autolimitada, tá aqui. Vamos mudar de assunto? Vamos. A meningite bacteriana é causada por bactéria. Essa mata e essa tem vacina. Ah, tá. É como gripe tem vacina, resfriado não. Excelente. Resfriado é benigno, autolimitado, não tem vacina. Gripe mata e tem vacina. Tá. Bem, gostei da sua comparação. Então tá bom. Então agora é bom ser vô, né? Começa a ficar especialista nessas coisas, né? Doutor, uma meningite viral, ela pode se transformar numa meningite bacteriana? Não. Então, não tem. Não. Como que o médico, quais são sintomas muito fortes para que o médico já identifique? Febre, tá, de início abrupto, vômitos em jato, o pescocinho fica duro. Tanto uma quanto a outra? Não, a bacteriana. A bacteriana. A bacteriana agora. O pescocinho fica duro, a criança fica bem largada, bem largadinha mesmo. Bem abatida, a gente fala. E a hora que você vai examinar aquela criança irritada ou o oposto, muito letárgica, pescocinho duro, vomitando, febre. E esse é o quadro da bacteriana. O que é a meningite? A meningite, boa pergunta. É uma inflamação nas membranas internas do cérebro. Então, ó, imagine aqui é o cérebro. Põe a sua mão aqui em cima. A sua mão é uma membrana em cima do cérebro. Essa membrana chama meninge. Meninge. É uma inflamação desta membrana. Da meninge. A membrana que fica abraçando o cérebro, envelopando o cérebro. Essa são as meninges, né? Por isso que chama meningite. E no meio dessas membranas, não são uma, são duas, né? Entre elas corre um líquido, né? Um líquido que amortece os traumatismos cranianos, chamado licor. Não é licor, é licor. Tá. E ele corre desde o cérebro até a sua medula espinhal. Essa meningite por bactéria, ela, quando a pessoa ela é internada, ela já entra com o quadro de meningite bacteriana ou é preciso fazer um exame ainda para chegar? Exatamente. Esse é o quadro clínico. O médico, até para diferenciar viral de bacteriano, para diferenciar meningite de outras doenças, ele faz um exame que é a punção do licor. Então ele vai na parte lombar da coluna vertebral, entre uma costela e outra, a gente entra com a agulha, punciona o líquido que corre lá dentro, chamado líquor, daí já vê, tá incolor, parecendo água, tá limpo, ou é viral. Ah, tá. Tá turvo, é bacteriano, sai correndo. Então, peraí, então
assim, no exame clínico não se vai detectar, Você não não se vai fecha dar o diagnóstico. O Não. diagnóstico você fecha Só na com a punção do punção. líquor. Muito bem. É esse líquor, inclusive, que depois a gente manda para a cultura, tá? Essa cultura, pega-se uma gota do líquor, coloca no meio de cultura e vamos ver qual meningococo vai crescer nesse meio de cultura. E aí nós vamos para uma outra parte. Eu falei que existe a viral e a bacteriana. Só que dentro da bacteriana existem subtipos. A, C, W, Y e B. A, C, W, Y e B. B. São os tipos que nós temos. E existem vacinas. Tanto é que uma vacina chama ACWY e a outra chama B. Tá. Agora, vamos a outra diferenciação. A A não tem no Brasil, só na África e na Ásia. Tira A fora. Tá, tirei. A W é muito frequente na Argentina, no Uruguai. Aqui não. Em Florianópolis... Tem muito argentino. É por isso que lá em Florianópolis tem muito W. Então existe a vacina W. Ela vem tudo junto, a CWY. Tá. Tá? E aqui no Grande Brasil, São Paulo, Grande Brasil, é a C. Muito bom. O governo, diante desse quadro, e a C era endêmica no Brasil, colocou no calendário nacional de vacinação a vacina contra a meningite C. C de casa, C. Tá. As crianças tomam lá no postinho de saúde, em todo o Brasil, tá na rede pública, e ela toma a primeira dose aos 3 meses, a segunda dose aos 5 meses, a terceira dose com 1 ano de idade. Tá. Atenção agora, Roberto. Era assim. Só que essa vacina, ela entrou, ela já existe desde o ano 2000. Em 2010, entrou na rede pública. Então, nós já conhecemos essa vacina há 10 anos. Então, já estão sendo feitos estudos nessas criancinhas que tinham 2 meses e agora eles têm 5 anos, 10 anos. E chega-se à conclusão que os títulos de defesa de anticorpos caem após 5 anos. Então, sabe-se hoje que aos 5 anos de idade tem que tomar o reforço da C. Aos 5 anos toma o reforço da C. E isso é uma novidade, vocês que estão nos escutando. Essa é a grande novidade. Entrou agora no calendário nacional. Então tem muita mamãe que não sabe disso, por isso nós estamos aqui falando, e com essa idade elas não vão mais ao posto de saúde, porque não tem mais vacina para dar. Então elas esquecem que tem que dar essa dose. Então a vacina C contra a meningite bacteriana, C, contra a bacteriana C, está lá na rede pública. E tem que tomar um reforço aos com 5 anos de idade. Porque provou-se que isso cai. Agora, o que não está na rede pública? A B. A B. Até porque a B não tinha no Brasil. Só que a B é a que mais cresce atualmente. Essa que acometeu o Arthur Neto do Lula. Qual que é? Então, não se sabe ainda. Ah, não se sabe. Esse líquor colhido dele foi para os Estados Unidos, para um lugar chamado CDC, ou CDC, é o Centro de Controle de Doenças, onde está se analisando qual foi o sorotipo. Só tem 2 alternativas, não tem 3, só tem 2. Ou ele não tomou esse reforço dos 5 anos e foi a C, ou foi a B, caso ele não tenha tomado a B. Entendi. Só que como é sigiloso, a caderneta de vacinação dele mostrou para o médico e agora está em sigilo. Então ninguém sabe. Será que ele não tomou um reforço? Se não tomou um reforço, pode ser C. Será que é a B? Pode ser a B. A B não tem na rede pública. Bom, espera aí que nós vamos voltar a falar sobre esse assunto que é muito importante. Você que está me acompanhando, não sai daí, eu volto já já aqui com o doutor Tadeu Fernandes, tá bom? Já já.
voltamos aqui com o doutor Tadeu Fernandes. Você vê, doutor? Faltam 7 minutos para acabar o programa. É que contigo aqui a gente tinha que fazer 2 horas. Vamos lá, estamos ainda falando da meningite, falamos da ACWY. Agora a meningite B, não tem vacina no SUS? Não. Não tem. Não tem porque é uma vacina nova, já está em estudo para ser colocado, mas ainda está em estudo. Essa vacina, quantas doses são? Acima de 6 meses de idade, são 2 doses, com intervalo de 2 meses entre elas. Mas até 6 meses não se dá essa vacina? Pode ser dada também, só que daí passa a ser 3 doses, a 4 doses. Qual que é o risco de até pergunta. 6 meses? Daí pergunto para você, essa criança vai para a creche ou não? Não. Não vai para a creche. Ela tem um irmãozinho mais velho que vai para a creche e pode trazer para casa? Tem. Então a gente vai analisar caso a caso, porque o custo não é um custo barato. Então analisa caso a caso. Tá. Se por acaso é uma criança que tem risco, ou porque o irmãozinho já está na escolinha, ou porque ela vai com 4 meses, a gente já começa a vacinar com 2, 4, 6 e faz o reforço com 1 ano. Perfeito. Bom, essa vacina custa em torno de R$600. Em torno de R$600. E são 2 doses no mínimo. No mínimo. Muito bem. Doutor, uma pergunta assim, quando os pais recebem o diagnóstico de que é uma meningite, não é viral, ela é bacteriana, é um desespero. Isso aí, se não for bem cuidado, A taxa de mortalidade é de 40%. 40%. De cada 100, 40 morrem. Mas 60 sobrevivem. Antibiótico na veia, cuidados de UTI, um bom suporte médico. E aí que eu falo, na medicina uma coisa puxa a outra. Quando você fala antibiótico na veia, daí é ser aquela criança que fica tomando muito antibiótico sem necessidade, vai no pronto-socorro, ouvidinho vermelho, gargantinha vermelha e soca antibiótico, pulmãozinho com catarro toma antibiótico. Essa criança vai criando uma resistência aos antibióticos. E a hora que você tem que dar um antibiótico numa doença grave dessa, a maioria dos que morrem são crianças que estavam resistentes aos antibióticos. Foram muito medicadas, às vezes inadvertidamente. Exatamente. Então, por isso que a gente fala, antibiótico é coisa séria. Tanto a viral quanto a bacteriana são contagiosas? A viral não tanto quanto, tá? Tanto que essa criança não fica em isolamento. A bacteriana, você faz isolamento, você faz um bloqueio. Por exemplo, no caso do neto do ex-presidente, a vigilância sanitária foi lá na escolinha dele, fez bloqueio em todas as crianças da escolinha. O que é o bloqueio? Bloqueio, você dá uma dose de antibiótico para todo mundo que teve contato com ele, porque nós somos carregadores desse meningococo. Porque você pode ter o meningococo em você e você não ter a doença, mas você trazer para mim. E aí depende muito do organismo. A gente fala, fica incubado, é isso mesmo? Exatamente. Você é um transportador. Se você está com o seu sistema imunológico íntegro, você está bem, você só transporta. Daí nós estamos conversando aqui, eu não estou bem, eu não me alimento bem, eu estou estressado, eu tomei antibiótico recentemente, eu estou com um resfriado que está me debilitando, eu estou com o meu sistema imunológico em baixa. Então, você pode passar para mim, eu ter a doença e você não ter. E é o que acontece, lembra que eu falei do irmãozinho na escola? Sim, o irmãozinho traz para casa, mas o irmãozinho está bem, não vai ter nada. O bebezinho está imaturo, vai ter. Entendi. Agora doutor, é só criança? Não, e adolescente também pode ter. Velho tem, não? É raro, mas pode acontecer. Pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. E se acontecer é muito mais letal, né? Porque... Criança e idoso são os 2 grupos de risco, né? Porque um não criou ainda os anticorpos, o outro já perdeu quase tudo. Perdeu quase tudo, exatamente. É exatamente então, isso. Então é preciso realmente ter muito cuidado. Dos 60% que sobrevivem, digamos assim, eles ficam sequelados, não? Pode ter sequela. A sequela mais frequente é a surdez. Hoje nós temos muitas crianças surdas. O cara fala o quê? Como é não, que é? Surda mesmo. É Cara, surda por causa da meningite. A causa mais frequente da surdez não congênita é a sequela de meningite. Tanto a viral ou não? Não, bacteriana. Só bacteriana. A viral é boazinha. A viral é um resfriado. Não, um pouquinho mais. Um pouquinho mais, precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado. Ela pode trazer o vírus. Ela pode abrir uma porta para uma doença mais grave.
Porque ela vai minando a resistência, essa coisa toda. Exatamente. É, doutor, não é fácil não. Não, ser médico não é fácil. E tem mãe que ainda fala ainda, para esses médicos tudo é virose. Quando não sabe o que meu filho tem, fala que é virose. Que nem eu falei, de cada 100 casos, 90 são vírus, mas tem 10 que não são. Agora, a gente, o senhor disse, a meningite tipo B, ela está crescendo, a gente... Está crescendo. Por quê? Porque a partir do momento que está sendo vacinadas as crianças contra a C cai. Quem é que sobe? A B. Olha aqui, doutor. Então, olha, gente, é o seguinte. Pais, não é barato, não. 2 doses são R$ 1.200. Mas, nossa, vale tanto a pena, hein? Meu pai. Eu falo para os pais, ó, não faz a festinha de aniversário de 1 ano lá no buffet e dá a vacina. É muito melhor que uma festa, né? A gente precisa disso. Uma viagem para a praia, eu sempre falo ainda mais isso. como você falou, dessa globalização. Você mesmo lá nos Estados Unidos outro dia, está aqui agora. É assim, está todo mundo indo, voltando, passeando. Eu tenho mais 30 segundos, só para falar mais um perigo. Com 5 anos tem uma vacina também muito importante contra o sarampo. Sarampo que estava quase que erradicado no Brasil. Só que na Venezuela não se toma vacina contra o sarampo. E a Venezuela está entrando pelo norte do Brasil e está entrando sarampo no Brasil. Lá no norte já tem bastante casos. Doutor Tadeu Fernandes, ou aqui, ou no rádio, ou em qualquer lugar, eu vou ter sempre um prazer enorme. Muito obrigado, Alberto. Entrevistar, tá bom? Prazer estar aqui com todos vocês. Doutor Tadeu Fernandes, olha, foi uma aula hoje sobre meningite, hein, gente? Vamos vacinar, tá bom? Valeu, saúde, paz, alegria e sorte para todo mundo. Tchau, pessoal.